Daniel capítulo 2, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós vamos ler versículo 27 e 28a. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Amém. Pai amado, fala conosco através da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para Ti. Transforma a nossa vida, renova, Senhor, as nossas vidas ao ouvirmos a Tua voz. Venha, Senhor, abençoar cada pessoa neste lugar, Senhor. Ó Deus, cada vida que seja tocada pelo Senhor, transformada pelo Senhor, pela Tua presença neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. O livro de Daniel, ele foi escrito durante o período de exílio, do exílio de Israel. Quando Israel estava na Babilônia, Israel foi levado cativo para a Babilônia, foi levado como escravo, prisioneiro, lá na terra da Babilônia, que hoje é o Iraque, pelo rei Nabucodonosor, que na época que Israel foi sitiada, Jerusalém foi sitiada, ele ainda não era o rei, o seu pai era o rei da Babilônia. Mas agora aqui no capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E o povo de Israel estava lá no cativeiro, estava na Babilônia porque desobedeceram a Deus, desobedeceram ao Senhor. Os reis de Israel foram maus reis, não temeram a Deus, não obedeceram a palavra, adoraram outros deuses. Queridos, e é sempre assim em nossa vida. Quando nós não colocamos ao Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em algum momento em nossa vida nós vamos sofrer. Deus muitas vezes nos dá chance, Deus ele é paciente, Deus ele é misericordioso, Deus nos chama ao arrependimento uma vez, duas vezes, três vezes. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Mas chega um momento na vida da pessoa que o tempo da graça se vai e aí começa a ver os problemas e os julgamentos começam a vir sobre a vida da pessoa. E veio sobre Israel. Israel foi levado para o cativeiro, as mulheres, os homens, as crianças, o rei foi preso e agora eles estão na terra da Babilônia, num lugar estranho. Daniel está lá, numa terra estranha, vivendo no meio de um povo de língua estranha, com deuses estranhos, longe do templo, longe do lugar de adoração, longe do lugar que Israel cria, que era onde o Deus vivo habitava. Na teologia, na cabeça do judeu, Deus morava em Jerusalém, e agora eles estão longe do templo, numa terra estranha. Mas cabe a Daniel representar a Deus, ser luz do mundo, ser sal da terra, no meio de um povo estranho que não amava ao Senhor. Deus tinha um propósito em sua vida ali naquele lugar. Muitas vezes nós achamos que Deus só quer que a gente conviva entre cristãos, e não é verdade. Deus nos coloca em lugares difíceis muitas vezes. Deus muitas vezes nos coloca em um lugar onde as pessoas não amam a Deus, que é para nós revelarmos o Deus que nós conhecemos aquelas pessoas. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou perturbado, e neste sonho ele não se lembrou do sonho, e acordou de manhã perturbado, e chamou os magos, os encantadores, chamou os sábios, os astrólogos, os feiticeiros do seu reino, para darem a interpretação dos sonhos. E aqueles homens falaram para o rei: conta-nos o sonho, rei, e nós vamos falar qual é a interpretação dos sonhos. Mas o rei, como ele era desconfiado,
desconfiado de todas as pessoas. Os reis naquela época eram extremamente desconfiados, porque havia muita traição, havia sempre alguém tentando matar o rei para assumir o reino no seu lugar, e o rei era desconfiado e falou para aqueles homens: não, vocês vão querer me enganar, falem vocês qual o sonho que eu tive e me dê a interpretação. Se vocês conhecem a interpretação do sonho, eu quero que vocês falem primeiro o que eu sonhei. E os homens ficaram desesperados, e até mesmo chegaram a falar para o rei. No versículo 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e os deuses não moram com os homens. Olha, aquilo que o rei quer que nós façamos, ninguém pode fazer, só os deuses, e os deuses não moram aqui. Ficaram desesperados, porque o rei falou: olha, eu vou mande matar todos os magos. Se eles não conseguem dar o sonho, se eles não conseguem falar a interpretação, pode matar a todos os sábios, todos os homens que dizem que tem revelação e eles não conseguem falar aquilo que eu sonhei. E a Bíblia diz que saiu uma ordem, um decreto do rei para que todos os magos, todos os sábios, todos os astrólogos, todos os homens, os feiticeiros na Babilônia fossem mortos. E a Bíblia diz que Daniel então mandou um recado através do chefe dos exércitos, o chefe da guarda do rei, falando para o rei: olha, dá-me um tempo que eu vou falar qual é o sonho e a interpretação. Porque Daniel cria em Deus, Daniel confiava no Senhor. Porque os homens falaram: olha, só os deuses podem revelar, e os deuses não moram com os homens. Mas eles não sabiam que Daniel tinha um Deus que morava com eles. Eles não sabiam que Daniel conhecia um Deus que poderia revelar mistérios, coisas que os homens não conheciam por uma maneira natural e normal. Então Daniel volta para os seus amigos. E a Bíblia diz que ele então fala para eles: olha, vamos orar e vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor pode nos revelar, o Senhor pode falar conosco. A Bíblia diz no versículo 18, que eles pediram misericórdia a Deus, porque uma das coisas que a gente vai ver na vida de Daniel, era que Daniel cria no poder da oração. Daniel cria que quando ele estivesse diante de uma situação que o homem não pudesse resolver, que era hora de orar, era hora de clamar ao Senhor. E muitas vezes em tua vida também, meu amado, você enfrenta situações que na cabeça do ser humano é mais ou menos assim: olha, não, nesta terra ninguém pode fazer, só os deuses. As pessoas falam para você: olha, você crê em Deus, comece a rezar. Você crê em santo, olha, é só eles. Mas na verdade nós temos um Deus lá no céu que ouve a nossa oração, meu amado. E a Bíblia diz que Daniel foi orar e foi buscar ao Senhor. E Deus deu a ele uma visão de noite, revelou para ele o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia diz no versículo 21, que Daniel exaltou a Deus. Ele falou: é Ele quem muda o tempo, é Ele quem estabelece as estações, é Ele o Senhor do céu que remove reis e estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, é Ele que revela o profundo e o escondido, Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Eu creio num grande Deus. Para Daniel ele falou: olha, quando nós buscamos ao Senhor, aquilo que o homem não sabe, Deus sabe. Aquilo que o homem não encontra a resposta, Deus sabe a resposta. Todos os homens juntos não conseguem responder algumas perguntas que nós queremos saber, mas Deus consegue responder.
Porque Deus conhece o profundo do coração, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe o passado, o presente, o futuro. Daniel falou, olha, de eternidade a eternidade, Ele muda o tempo, Ele estabelece as estações, Ele governa sobre todas as coisas, Ele remove reis, Ele estabelece reis. Eu sirvo a um Deus que tem o controle. É isso que ele estava dizendo. Ele então fala para o rei Nabucodonosor, mistério que o rei exige. Ninguém, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele usa bastante esta expressão Deus no céu no livro de Daniel. Daniel usa esta expressão frequentemente, o Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Por quê, meu amado? Porque ele estava querendo dizer que acima do homem, que acima do rei, que acima de qualquer dificuldade humana, havia um Deus que estava governando sobre todas as coisas. Israel achava que Deus estava preso no templo, Israel achava que Deus estava em Jerusalém, Israel por um tempo achou que Deus estava lá no tabernáculo apenas, mas o Deus da Bíblia não está preso a casas, a templos feitos por mãos humanas, a Bíblia diz. Ele era o Deus do céu, que governa sobre todas as coisas, que criou todas as coisas. Isto na cabeça de Daniel. Então ele dá a interpretação, ele conta o sonho para o rei Nabucodonosor, e ele diz, olha, o rei sonhou que havia uma estátua muito grande, e a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o peito era de bronze, as pernas e os pés eram de ferro misturado com barro, e então uma pedra que foi jogada sobre a terra, não cortada por mãos humanas, veio e esmagou cada um destes reinos, e então esta pedra se transformou em uma montanha muito grande, e tomou toda a terra. Este é o sonho, e esta é a interpretação, ó rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro és tu, é o teu reino, mas depois de ti vai se levantar um outro reino, que não vai ser tão forte como o teu reino, que é o reino de prata, e que na verdade na história, o reino de prata foi o Império Medo-Persa, prata nos dois braços, um reino que por um lado eram dos medos, e por um lado dos persas, que tomou a Babilônia, depois na época de Daniel capítulo 5, e ele falou, olha, o terceiro reino vai ser um reino de bronze, e que isto aconteceu através de Alexandre o Grande, que foi o Império Grego, lá por volta do ano 100 e pouco, antes de Cristo. O quarto reino é o reino de ferro misturado com barro, com lodo. Ele estava falando do Império Romano, que viria em seguida, e então ele fala, mas há um reino que vai se transformar, que vai esmagar todos os reinos, e que é como uma montanha que vai invadir a terra. E Daniel estava se referindo ao reino de Deus, que iria, do Senhor Jesus, que um dia iria reinar sobre todas as coisas e acima de todos os reinos dos homens. Ele falou para o rei, este é o sonho que o rei teve, e esta é a sua interpretação. Se ele fosse um dos homens em nossos dias, ele poderia falar, assim diz o Senhor, é isto que Deus fala para você. O rei, ao ouvir aquela palavra, a Bíblia diz que ele quis adorar, se prostrou. Uma coisa impressionante, versículo 46, o rei não faz isso daí, as pessoas se prostram diante do rei, se as pessoas não obedecem ao rei, o rei manda cortar a sua cabeça. Se alguém comparecer na presença do rei sem ser chamado, ele é morto. Esther, para chegar diante do rei, ela era a esposa do rei, ela jejuou 3 dias e 3 noites, porque se o rei não apontasse o bastão de ouro, o cetro para ela, ela seria arrancada da presença do rei. Se o rei naquele
naquele dia acordasse mal-humorado e não quisesse ver a rainha, ela seria morta. Ninguém desafia a autoridade do rei, ninguém comparece diante do rei sem autorização, ninguém vai falar, o rei é soberano sobre todas as coisas. Mas diante desta palavra revelada de Daniel, o rei se prostra no chão, com o rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que se fizesse oferta de manjares e perfumes suaves, e falou para Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Queridos, algumas coisas aqui que eu quero falar para você que são extremamente importantes. A primeira delas, que era a teologia dos judeus, que muitas vezes se confunde com a nossa teologia, que nós limitamos a Deus a determinados lugares. Nós determinamos nós colocamos a Deus em uma caixa, dentro da nossa teologia, achando que Deus só pode agir naquele lugar e daquela maneira. E não é. Israel, a teologia dos judeus era: como é que eu posso cantar um cântico do Senhor em terra estranha? A melhor coisa é pendurar a minha harpa nos salgueiros. Como é que eu posso louvar a Deus se eu não estou em Jerusalém? Como é que eu posso louvar a Deus se eu não estou em Israel? Como é que eu posso louvar a Deus numa situação de escravidão? Como é que eu posso louvar a Deus estando neste lugar? Mas a teologia de Daniel era diferente. A teologia de Daniel era que a terra estranha para o homem não era a terra estranha para Deus, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Deus, Ele era o Deus dos céus em qualquer parte. Ele era o Rei dos deuses, o Deus dos deuses, o Rei dos reis em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer terra, em qualquer língua. Lá nas ruas da Babilônia, o Deus de Israel não ficou aprisionado. Ele era o Deus vivo, Ele era o Senhor. Ele não estava preso ao templo lá de Jerusalém. Daniel sabia que o seu Deus era o Deus da história, era o Deus que escrevia a história, que tem os reinos dos homens nas suas mãos. Na verdade, não era Nabucodonosor que era a maior autoridade, não era ele que dava a última palavra. Daniel cria num Deus que era o Senhor que dava a última palavra. Nabucodonosor pensava que ele era o soberano, que a sua ordem era como a ordem de um Deus. Ele no capítulo 4 ele faz uma estátua, e ele quer que no capítulo 3 ele faz uma estátua, uma imagem de ouro, e quer que as pessoas o adorem. Ele achava que ele era como Deus, mas Deus, através de Daniel, queria mostrar para ele que havia um Deus que controlava todas as coisas, que a vida do homem está nas mãos de Deus, que o futuro do homem está nas mãos de Deus, que a história da humanidade está nas mãos de Deus, que a autoridade dos reis e imperadores da terra estão nas mãos de Deus. Que se Deus, aquele Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o rei, é o Deus que estabelece reis, e é o Deus que remove reis. Muitas vezes as pessoas estão tentadas a pensar: este governo, ou aquele rei, ou aquele presidente de tal lugar, ele luta contra a igreja, ele vai impedir a igreja. Mas querido, quando o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar vitória em qualquer lugar. Qualquer lugar. No livro de Daniel, olha a visão de Daniel. A Bíblia diz, Daniel ele falou no capítulo 2, versículo 37, ele falou assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Se Deus não te desse poder, você não teria poder.
É o que Jesus falou lá para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos estava lá, Jesus sendo julgado, todo ensanguentado, e Pilatos falou para ele: responde alguma coisa. Você não sabe que eu tenho poder, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para mandar você para ser morto, eu tenho autoridade para livrar você. E Jesus falou para ele: olha, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dado. O homem pensa que tem autoridade, mas ele não é nada aos olhos de Deus. O homem mais importante da terra, um dia a Bíblia diz, ele pode zombar de Deus hoje, ele pode rasgar a Bíblia, ele pode queimar a Bíblia, ele pode falar que o nosso Deus é um Deus fraco, ele pode blasfemar, ele pode falar que Deus não existe, ele pode falar: não, a ciência não explica a Deus, eu não creio que existe Deus algum, mas ele vai ficar surpreso, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. E um dia todos os homens, todos os reis da terra vão se render ao Senhor Jesus e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O homem, ele pode falar: eu não preciso de Deus. Ele pode falar: eu não quero saber de Deus. Mas a vida está nas mãos de Deus. Até mesmo o cativeiro de Israel só aconteceu porque Deus permitiu. No capítulo 1, versículo 2, fala assim: o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá. Israel só foi para o cativeiro porque o Senhor permitiu. E permitiu porque eles desobedeceram a palavra. Se Israel obedecesse a palavra de Deus, ninguém os tirava da sua terra. Vocês estão me ouvindo, meu amado? Ninguém os tiraria da sua terra. Poderia vir o exército que fosse. Vieram um exército poderoso cercaram Israel na época do rei Ezequias. E Ezequias ficou desesperado. E ele foi orar e ele recebeu cartas do rei inimigo. Um exército de milhares e milhares de pessoas. E ele pegou aquelas cartas e ele entrou no templo lá em Jerusalém. Ele colocou diante do Senhor. Ele falou: Senhor, estão afrontando o teu nome. E ele orou, e ele se humilhou, ele jejuou diante de Deus. E a Bíblia diz que naquela noite o Senhor enviou o seu anjo no arraial do inimigo, e 185 mil soldados adversários não acordaram naquela manhã, morreram durante a madrugada. Alguma praga? Eu não sei. Eu sei que Israel seria invencível enquanto estivesse no centro da vontade de Deus. Só foram para o cativeiro porque Deus permitiu. Não era o que Deus queria, mas Deus permitiu. Muitas vezes não é o que Deus quer, Deus permite algumas coisas. Mas a Bíblia diz, a visão de Daniel, a visão que ele tinha, no capítulo 4 do livro de Daniel, Nabucodonosor, ele constrói uma imagem muito grande, e quer que as pessoas se curvem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam diante daquela imagem. No capítulo 5, Belsassar pega os utensílios de ouro do templo para beber e festejar com os seus convidados. E uma mão aparece escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei treme os joelhos. A Bíblia diz que aquele rei, Belsassar, que era o neto já de Nabucodonosor, 60 anos depois da passagem do capítulo 2, aconteceu a passagem do capítulo 5. Daniel já era um velhinho, Daniel tinha mais de 80 anos já nesta época do capítulo 5 do livro de Daniel. E chamaram a Daniel: vê se você entende o que está escrito na parede. Os joelhos do rei tremeram, e Daniel falou: olha, você foi pesado na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. E falou para ele: porque no versículo 23, porque você se levantou contra o Senhor Deus do céu
e colocou lá os utensílios, e os utensílios da casa de Deus foram trazidos perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Belsazar achava que era grande, ele não sabia que a sua vida estava nas mãos do Deus de Daniel. Ele achava que era importante. Eu posso zombar de Deus? Ele não sabia que nas mãos do Deus do céu estava a sua vida, os seus caminhos, o seu futuro, o seu amanhã. Deus conhece todas as coisas, meu amado, a minha vida, a tua vida, o ar que eu respiro, é porque Deus me dá. Porque se Deus tirar a mão, o fôlego de você, hoje à noite, teu corpo não é nada, ele cai e vai para a terra, e vai para o pó. Daniel, a visão dele é de um Deus que está acima de todas as coisas, que está reinando. Quando nós temos um Deus assim, vale a pena nós agradarmos a Deus, meu amado, vale a pena nós vivermos para o Senhor. Quantas vezes eu falo, nós somos invencíveis enquanto nós andamos com o Senhor. O sofrimento de Israel, os inimigos que vieram, que se levantaram contra Israel, foi quando eles saíram da presença de Deus. Porque enquanto eles estiveram na presença do Senhor, Davi teve muitos inimigos, mas os inimigos vinham contra ele. Mas a Bíblia diz que em tudo o Senhor lhe dava vitória. Quando nós estamos com o Senhor. A Bíblia diz que naquela mesma noite, lá no capítulo 5 de Daniel, naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Por quê? Porque o reino dos homens, a história do homem, a história da humanidade está nas mãos de Deus. Deus controla todas as coisas, Deus é o Senhor de toda a criação. É a palavra que Daniel fala, o Deus do céu, o Deus que nós servimos, Ele não está preso a Jerusalém. Eu não preciso pendurar a minha harpa, eu não preciso temer falar de Deus numa terra estranha. Se eu amar ao Senhor de verdade, Deus vai me defender contra os ataques do adversário. Meu amado, jogaram a Sadraque, a Mesaque, a Abdenego na fornalha de fogo, mas o rei, ao olhar para dentro da fornalha, ele viu não 3 homens, mas ele viu 4 homens, e falou, e o quarto parece um filho de um dos deuses. Jogaram a Daniel lá na cova dos leões, e pela manhã o rei foi lá falar, o rei Dário foi lá e falou, Daniel, porventura o Deus que você serve pôde livrar a você? De lá de dentro da cova, Daniel falou, sim, ó rei, o Senhor a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e não deixou prevalecer, porque eles criam num Deus que está acima de todas as coisas, meu amado. Eles criam num Deus que pode todas as coisas, num Deus que revela mistérios, num Deus que dá sabedoria aos sábios, num Deus que dá entendimento aos inteligentes, num Deus que remove reis e estabelece reis, num Deus que tem o controle da história da humanidade, meu amado. Podem zombar de Deus, mas um dia vão reconhecer que Jesus é o Senhor. A Bíblia fala também para nós, meu amado, que este planeta é de Deus. Babilônia, na verdade, era de Deus. Não o sistema mundano, mas toda a terra é de Deus. Todo lugar, a Bíblia diz, Deus falou para Josué, todo lugar que pesar a planta dos teus pés, eu vou-lo tenho dado. Toda a terra é de Deus. Nós dividimos muito em lugares sagrados. A mulher chegou para Jesus e falou, Senhor, onde é que nós adoramos?
Porque neste monte aqui em Samaria, nosso pai Jacó adorou e fez aqui o poço que está até hoje aqui. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. E Jesus falou: vem dias, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não está preso a um lugar, meu amado. Deus não está preso a um templo. Deus estava com Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. E ali na prisão eles adoraram ao Senhor e buscaram ao Senhor e oraram. E Deus enviou um terremoto e libertou-os daquele cárcere. Pedro estava na prisão dormindo. No dia seguinte ele iria ser executado, mas pela madrugada um anjo entrou naquela prisão e tocou em Pedro, e Pedro foi liberto das cadeias e seguiu o anjo para fora daquela prisão. Deus não está preso a lugares. Ele era o mesmo Deus lá na Babilônia, lá na terra de idolatria. Daniel, ele almoçava com feiticeiros, magos, pessoas que adivinhavam. Era o círculo de relacionamento de Daniel no reino. Pessoas invejosas, pessoas que queriam puxar o seu tapete, pessoas que o traíam, pessoas que queriam o mal de Daniel e dos seus amigos. Mas Deus conhece todas as coisas. Daniel estava com Deus e Deus estava com Daniel. Daniel se aproximou de Deus e Deus se aproximou de Daniel. Daniel adorou a Deus e Deus livrou a Daniel. Porque não há ninguém que possa livrar-nos como o Senhor nosso Deus pode nos livrar, meu amado. A outra coisa é que eu e você somos uma presença transformadora na terra da Babilônia. Nós estamos aqui para mudar este lugar. Ah, pastor, eu queria tanto trabalhar com irmãos. Você está aí por esta causa, para ser testemunha, para ser luz onde há trevas. O problema é que muitas vezes nós somos levados. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Não é lugar, não há lugar para nós. Será que eu deveria trabalhar em tal lugar? Eles são ímpios. Olha, na minha casa, a minha família é idólatra. Eles acendem incenso, pastor. Dentro do meu quarto é cheia de imagens. Aquilo me incomoda. Eu não consigo nem orar, meu amado. Aprenda a orar ali naquele lugar. Pastor, não dá nem para orar aqui. Eu não tenho nenhum problema de orar em nenhum lugar, meu amado. Eu já entrei em alguns lugares para orar. Eu me lembro quando eu estava na escola bíblica. Eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo. Às vezes não tinha igreja, não tinha nenhum lugar para orar. Eu entrava em algum lugar lá, e às vezes tinha até imagem lá. Eu ajoelhava ali no chão e orava e derramava o meu coração diante de Deus. Não é aquilo que importa para a minha vida. Você está me ouvindo? Deus que eu sirvo está acima destas coisas. O nosso Deus muitas vezes é pequeno demais. Muitas vezes nós achamos que Deus está preso a determinados lugares. Deus não está preso a lugar nenhum, meu amado. Eu e você, Daniel, estava na Babilônia para transformar aquele lugar. E eu e você somos colocados em lugares nesta terra para transformar os lugares desta terra. Em missões modernas, usa-se uma palavra chamada contextualização. É o que Jesus fez. Sendo Deus, se fez carne, se fez como um homem, se vestiu como um homem, se vestiu como as pessoas da sua época. Jesus não chegou lá em Jerusalém pregando de terno e gravata. Não é verdade? Nós somos tão ligados às coisas exteriores que nós achamos que o poder está só se tiver gravata. Nós colocamos regras. Não aceitamos algumas pessoas. Ah, aquele lá não pode ser crente, olha o cabelo dele. Ah, aquele lá, não, que é isso, aquele cara lá tem brinco, tem uma tatuagem desse tamanho, pastor. Não é de Deus não. Bobagem. Deus não está preso a estas coisas, meu amado.
Você está me ouvindo? Eu sei que quando eu falo esse tipo de coisa, um monte de gente fica apavorado no meio pentecostal. Que as pessoas elas acreditam que Deus está limitado a pequenas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim: eu não acredito que você é pastor. Eu falei: por quê? Ele falou: olha o tamanho do teu cabelo. Jesus era cabeludo e barbudo. Nós muitas vezes nós colocamos a um Deus dentro de uma caixa e nós gostamos de criar coisas, de discriminar pessoas, de falar que tal pessoa não pode. Se aquela pessoa crê em Jesus e foi lavada no sangue de Cristo, meu amado, ele pode ter o cabelo até a cintura, não é isso que é importante, ele pode ser mais crente do que você. Como é que Deus poderia invadir as ruas da Babilônia? Lá estava Daniel. Chamavam-no de Beltesazar, um nome ímpio, servidor de Baal, de Bel. Ele estava lá. Ele trouxe a Deus para aquele lugar. Ele trouxe a Deus para aquela cultura ímpia. O rei ouviu a palavra, ele resolveu não contaminar o seu coração. O problema nosso, meu amado, eu tenho certeza que se a igreja evangélica no Brasil, com 20, 30 milhões de crentes, se 10 milhões de crentes vivessem realmente para Deus, o nosso país já tinha mudado há muito tempo, meu amado. O nosso problema é que a gente usa uma faixa, mas que na prática, na vida diária, faz as mesmas coisas que o ímpio faz. Segue os costumes da Babilônia. Os políticos cristãos, muitas vezes, ao invés de ser o sal da terra, ao invés de ser a contracultura num mundo de corrupção, acabam aceitando também coisas que não deveriam aceitar. Este é o nosso problema. Daniel estava na Babilônia, numa cultura anti-Deus, num país de paganismo, num lugar idólatra. Não era este o problema para Daniel. O Deus dele era maior do que aquelas coisas. Ele estava ali, andava pelas ruas para representar a Deus vivo. E não era os deuses de lá não conseguiam influenciar a Daniel. Queridos, eu posso estar em qualquer lugar e ser bênção. Ser bênção. Não é ser bênção dentro do templo. Eu me lembro, às vezes na igreja Deus quer levantar movimentos. Olha, escute, às vezes na igreja cristã Deus quer levantar gente, Deus quer levantar movimentos com visões contextualizadas para alcançar determinado povo, tribo, linguagem, na cidade grande. E muitas vezes a própria igreja levanta-se contra aqueles irmãos, porque eles saem daquele estereótipo que a gente acha que é ser crente. Não, hip hop não é de Deus. Aquele pastor, não pode ser de Deus. Ele prega, ele tem um piercing desse tamanho na orelha dele. Eu fico pensando, o que é que Deus fica pensando? Daniel, a preocupação de Daniel, queridos, era trazer Deus para aquele lugar estranho. Trazer Deus para aquele lugar estranho. Trazer Deus para uma terra estranha. Que é que eu e você precisamos fazer, levar a Deus para uma terra estranha. Olha, o Salmo 84, só para eu terminar, o Salmo 84, versículo 6, diz assim, olha, versículo 5, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Pelo vale de Baca, como está aí em algumas versões, é o lugar deserto, é o lugar de angústia, é o lugar de luta, é o lugar de tristeza, é o lugar onde não há Deus, é o lugar de idolatria, é o lugar de servidão ao diabo, mas que aquele que teme ao Senhor, quando passa por aquele lugar, faz daquele lugar um vale de
rios que fluem de bênçãos, manancial de águas, de bênçãos. Não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Não é o lugar que é o mais importante, é a pessoa que é o mais importante. Se você estiver cheio de Deus, Deus vai sair da tua vida, seja qual for o lugar que você estiver, meu amado. Qualquer lugar que você entrar, qualquer lugar que você for, pode ser a Babilônia, o Senhor vai se revelar ali, porque você está cheio de Deus, vai transbordar para fora da sua vida. Acho que a igreja tem sido muito igrejeira, né? Igrejeira. Gente, é santo aqui dentro. Como eu falei para você, uma irmã falou: pastor, eu queria morar na igreja. Por quê, irmã? Porque na igreja o meu marido é um santo. Queria morar aqui. É o que Pedro falou para Jesus: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas aqui neste monte, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É bom ficar aqui? Mas tinha alguém endemoniado lá no vale, que precisava de libertação. É bom nós estarmos aqui, é bom nós cantarmos, meu amado, mas o culto terminou, nós temos que ir para as ruas, para influenciar pessoas para Deus, para os hospitais, para as creches, para os palácios e para as favelas, para influenciar pessoas para Deus. Deus de Daniel era maior do que as barreiras que os homens colocaram. Que tamanho que é o teu Deus? Você é crente só de vir de domingo na igreja? Ou você é testemunha de Jesus onde você está? Será que o Nabucodonosor lá do teu trabalho vai reconhecer um dia que o teu Deus é um Deus vivo, através do teu testemunho, através da tua vida? Ou será que... Daniel capítulo 2, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós vamos ler versículo 27 e 28a. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério, se Deus remove reis, Ele tem o poder, não há doença que possa resistir à sua palavra, não há demônio que possa resistir à sua voz, não há tempestade que não seja obrigada a se acalmar quando Ele fala. O Deus da Bíblia é maior do que os deuses da Babilônia. Amém, meu amado? Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração. Pai, nós vemos que Daniel era um homem que tinha convicções de que tão fortes no Senhor, que não importava o lugar que ele vivia, ele queria levar a Deus para aquele lugar. Sua fé era forte. Ele olhava para o Senhor numa situação de perigo e de morte. Quantas vezes que ele passou, mas ele olhava para Ti, Senhor. Nós queremos olhar para Ti, nós queremos ter os nossos olhos fixos no Senhor, nós queremos ter a nossa vida fixa em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos nesta noite, neste lugar, Pai, em nome de Jesus.